Fala galera que acompanha agora o Rede TV FC ao vivo, hoje no nosso novo estúdio comigo, André Lucena, José Júnior e Nelson Couto. Tudo bem, galera? Tudo bem, André? Chegou a grande hora, hein, pessoal? A gente vai falar bastante agora sobre as oitavas de final da Libertadores, o jogo de ida. Aquela primeira rodada foi há mais de 30 dias, né? E a gente quer a opinião de vocês. Quais times brasileiros vão se classificar para as quartas de final? E o principal de tudo, né? Quem corre mais risco de ser eliminado? A gente vai colocar na tela agora os confrontos das oitavas de final e vocês participem conosco respondendo. Olha lá, do lado esquerdo do chaveamento, o Atlético Mineiro. Do lado direito, Atlético Paranaense e Santos. Quem vencer pega o vencedor do Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. O Grêmio e o Botafogo também podem se enfrentar umas quartas de final. Pode até rolar uma final brasileira. A gente vai falar bastante com vocês sobre isso. José, o Atlético Mineiro vai pegar o Jorge Wilstermann. Primeiro jogo na Bolívia foi 1-0, né? O que você acha desse confronto? Exatamente. E o Atlético Mineiro está em má fase, né? Ele tem que, nesse momento conturbado da temporada, para salvar a temporada mesmo, ele ganhando do Jorge Wilstermann e passando para as quartas de final. Lembrando que hoje ele já sabe, se ele passar, né, o adversário das quartas de final. Hoje tem River Plate e o River Plate e o Guarani, né? O River Plate ganhou de 2-0 no Paraguai, ou seja, está praticamente classificado, deve ser o adversário do Atlético Mineiro. Ou seja, essa final entre brasileiros é bem complicada, porque o Atlético Mineiro pode pegar o River Plate. Já o River Plate logo na sequência, né? E o Atlético Mineiro, ele está com muitos problemas o Micali está com muitos problemas para escalar o Galo, né? O Fred está com estiramento na panturrilha direita. Gustavo Blanco, um volante que era do Bahia, também o Micali conta com ele para ser titular. Está com uma tendinite no tornozelo esquerdo. E o Luan pode voltar ao time também, né? Robinho, será que fica no banco? Porque eu acho que nesses jogos precisa de alguém cascudo, né? Um Robinho, o Fred não vai poder jogar para esses jogos mais de pressão. Não, o Fred, né? Hoje ele treinou normalmente e pode ser que surja como Exato, surpresa, mas né? o Rafael Moura também pode começar, né? O Jorge Wilstermann... O Wesley Garapa aqui ao vivo conosco está falando que o Galo vai com tudo, ele está confiando numa classificação. Lembrando que tem aquele mantra da torcida do Atlético Mineiro do eu acredito. Em 2013, na campanha do título, eles reverteram vários resultados, perdendo de 2-0 primeiro e depois revertia, né? Exato, mas também dá para ver que a torcida não está muito confiante. 28 mil ingressos foram vendidos até agora e isso pode ser um indicativo, né? De como o Atlético Mineiro está mal. O Jorge Wilstermann também, a gente já viu ele jogar contra o Palmeiras na fase de grupos e já viu como tem um sistema defensivo bastante sólido. Aqui no Allianz Parque, eles fizeram uma linha de 5 na defesa, vieram com 4 no meio de campo e foi muito difícil. O Palmeiras só fez gol no último lance, gol do Mina. E tem 3 brasileiros, né? Alex Silva, que já está desde o começo da competição, famoso por ter jogado no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro. E ele contratou 2 jogadores, mais 2 brasileiros, né? Carlinhos, ex-Macaé, e Serginho, ex-15 de Piracicaba. E aí eu pergunto, quem é o olheiro do Jorge Wilstermann para contratar esses jogadores, né? O Alex Silva, que a galera não dava nada, o Pirulito, ele jogou muito bem contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro também, ele tem jogado bem. O Tomás também, né? Ele foi o principal jogador do Jorge Wilstermann naquele dia. A bola ia pro ataque, era só ele tentando basicamente sozinho ali resolver as jogadas. Tanto que ele foi pro São Paulo depois daquele jogo. Só jogou aquele jogo pelo Wilstermann na Libertadores e já foi pro São Paulo. Conosco a Sara Isabelle Adilson, Kleber Ribeiro, Lucas Monteiro, Sandra Rodrigues, Adri Silva, Robson Marques, a Sandra Stanício, o Fábio Arcanjo falando do Botafogo. Daqui a pouco a gente chega no Botafogo também, Fábio. Lucas Monteiro falando, sou fã de vocês. E o Valdir Júnior falando do Corinthians. Infelizmente, Valdir, o Corinthians não disputou a Libertadores nesse ano. Para o Atlético Mineiro, você acha que vai conseguir reverter? Porque a gente comenta a dificuldade de enfrentar o time boliviano fora. Sim. Os brasileiros esse ano, ninguém conseguiu ganhar lá. Aqui você acha que dá? Eu acho complicado porque o Atlético está com vários jogadores em má fase. Os principais jogadores em má fase, o Fred, mesmo se jogar, não está naquela boa fase que ele vinha no começo do ano, que voltaram a pedir na seleção. Robinho também não é mais o mesmo daqueles do ano passado. Está sendo muito criticado pela torcida, está sem confiança. Então, é complicado. Vai ter que ser realmente na base da superação, ali com o Galo doido do Cuca fazia, etc. O Geraldo Gil está apostando aqui, vai dar Galo na cabeça. José, o que você acha? Exatamente, a maioria do pessoal está apostando nessa virada do Atlético Mineiro. E um último dado aqui, para quem é supersticioso,
Em 1998, na Copa Conmebol, extinta Copa Conmebol, Atlético Mineiro e Jorge Wilstermann se enfrentaram no Mineirão. E o Atlético ganhou de 3-1, ou seja, se ele repetir esse placar, ele vai se classificar às quartas de final da Libertadores. Bacana. O José Teixeira Nunes, o Galo tem time para vencer o Jorge, mas os jogadores estão numa preguiça, ele falando, e o Gustavo Adão apostando também numa vitória do Galo. Almeida falando, vamos para cima dele, Galo. E, na minha opinião, eu acho que o Atlético vence, mas vai ser muito no sufoco, igual o Palmeiras, um 3-1 aí, bem difícil, com um golzinho no final. Vamos ver, né? Nelson, Santos e Atlético Paranaense. Esse acho que é um dos confrontos mais bem resolvidos, apesar que o Atlético vem numa crescente agora, né? Sim, mas eu acho que dos brasileiros, o Santos é o que está mais tranquilo, né? E o Atlético Paranaense, obviamente, está em situação mais difícil, tem que ganhar por 2 gols de diferença na Vila Belmiro para passar. E o Santos tem um retorno importante, que é o do Zeca, volta na lateral esquerda. Essa última partida ele já jogou, né? Contra o Avaí. Jogou titular contra o Avaí, foi bem, estava normal. E a única dúvida que surgiu agora à tarde, no treino da tarde, foi o Renato no meio de campo. Ele sentiu um incômodo na coxa, então virou dúvida para o jogo. O Santos já está sem o Vecchio, que estava sendo o volante titular. Então, se o Renato não for para o jogo, provavelmente a dupla será Yuri e Alisson. Se o Renato jogar, será Renato e Yuri. É a única dúvida do Santos. O resto é aquele time que o torcedor já conhece. Vanderlei, Ferraz, Veríssimo, Braz, Zeca, Renato, ou Alisson, Yuri, Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Kaique. Esse deve ser o time do Santos amanhã. Ó, o Robson Silva está apostando num 2-1 para o Santos. E o Roberto Reis, Santos na Vila é uma pressão. Vai dar Santos, pelo que vem jogando, passa fácil. E o Atlético Paranaense, tem alguma novidade para esse jogo? Então, o Atlético Paranaense, ele vem de 3 vitórias agora no Brasileiro, né? Deu uma crescente, passou do 16º lugar para o 8º, mas ele tem um desfalque importantíssimo, que é o Esteban Pabés. É um chileno que já jogou nessa competição pelo Colo-Colo, inclusive fez um gol pelo Colo-Colo contra o Botafogo na desclassificação. E a torcida estava até brincando, né? Enquanto o Pabés joga, o time não toma gol, foram 3 jogos sem ser vazado. E no lugar dele vai entrar o Eduardo Henrique, um volante que era do Atlético Mineiro. Só o ataque tem... o Fabiano Soares tem uma dúvida no ataque, se ele bota o Nicão, se ele bota o Ribamar ou o Ederson. Mas eu acho que vai ser... O Ribamar e o Nicão que foram poupados contra o Palmeiras, né? Exato. O Nicão deve voltar e o Ribamar briga ali por uma vaga com o Ederson. O Tai Pereira tá falando que o Atlético Paranaense vai virar o jogo. Falou que vai ser uma zebra, 3-1 para o Atlético Paranaense. O Vitor Santos está mandando um alô para Porto Seguro. O palmeirense que viu a partida contra o Atlético Paranaense, eu acho que ele vai se basear nesse jogo. Um time extremamente organizado, povoando o meio de campo, não deixando o Santos ultrapassar a linha defensiva. Não vai se mandar. Exato, né? vai esperar, né? Porque se ele tem que sair na frente, né? Fazer 1-0. Mas se ele se mandar, eu acho que é um tiro na própria cabeça, porque o Santos do Levi é um time que, ao contrário do time do Dorival, não prioriza a posse de bola. Pelo contrário, ele gosta de esperar e deixar o adversário jogar para sair no contra-ataque com o Copete e Bruno Henrique, que tá voando. Então, se o Atlético Paranaense quiser sair, eu acho que vai ser muito perigoso para ele. O Tai Pereira falando que o Atlético Paranaense é o azarão da Libertadores. E temos o Itamar del Torocenha. Saludos desde Colômbia. Muito obrigado, Itamar. Vamos falar agora, eu acho que junto com o Atlético Mineiro, o Palmeiras é o time mais pressionado nessas oitavas de final da Libertadores, né? Enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, às 9h45, no Allianz Parque. Tem, acho que a grande aposta da torcida do Palmeiras. Moisés e Daverson foram inscritos, podem jogar na primeira partida que foi 1-0 para o Barcelona lá no Equador. Eles não puderam jogar. Depois daquilo, o Felipe Melo saiu do time também. Então foi há 35 dias aquela derrota do Palmeiras 1-0 para o Barcelona. Na minha opinião, quero ouvir a de vocês, a de todo mundo que nos assiste, foi muito bom para o Palmeiras esse período, esses 35 dias, apesar de também o Palmeiras ainda não está tão bem assim, mas eu acho que foi bom. Se fosse na semana seguinte, eu daria o Palmeiras como eliminado. Depende também, porque teve a polêmica com o Felipe Melo nesse meio de... Nessa pausa de um mês aí, que agora é diferente. Mas, na teoria, isso melhorou o ambiente do vestiário. Não é? Para isso, ele foi afastado. O Lucival Manuel tá apostando num 4-0 pro Palmeiras. O que vocês acham? Eu acho difícil, eu acho muito imprevisível. Eu acho que o Palmeiras passa, talvez nos pênaltis. Eu não gostei do time do Barcelona lá. Achei que achou um gol no final ali, um gol que a bola desviou no zagueiro e entrou no finalzinho já. Mas não acho grande coisa, não.
Porém, o Barcelona já mostrou que nessa Libertadores ele é um time que joga melhor fora do que dentro, né? Então, fez gol em todas as partidas fora de casa, ou seja, se fizer um, o Palmeiras tem que fazer 3, né? Ganhou do Botafogo aqui por 2-0, duas falhas do Cali naquele jogo, o ataque deles é rápido mesmo, né? Os times do Cuca tem aquela coisa de se jogar pra frente no começo da partida, né? Que era o Galo doido. Sim. Ó, tem gente pedindo calma aqui, a Noelle Stanício Sena Lucena, calma, o Palmeiras pode reagir, nós vamos ver amanhã. O Roberto Reis. Daverson está jogando mais que o Borja, aproveitando a oportunidade e mostrando serviço. Então, como eu disse, acho que a torcida aposta muito nesses dois jogadores. Como eles não atuaram naquela primeira, acho que o Palmeiras, como não vem jogando bem, é a solução. Ou eles vão resolver, ou realmente vai ficar sem título esse ano. O melhor Palmeiras da temporada foi com os dois em campo, né? Apesar de não ter sido grande coisa, foi com os dois em campo. Então, é o que tem para hoje, né? Tem uma informação, olha, o Tai Pereira apostando 2-1 Palmeiras no sufoco. Aí tá, e o Palmeiras ser eliminado pelo gol fora, né? Tem uma notícia, que inclusive a nossa Jéssica Lima, do portal da Rede TV, deu hoje, que a torcida do Palmeiras está preparando um mosaico para o Allianz Parque todo. Na final da Copa do Brasil contra o Santos em 2015, por exemplo, teve um mosaico ali no setor norte, no superior, embaixo. Fernando Praz, foi bem bonito, em 3D e tudo mais. Para amanhã, esse mosaico vai ser para o estádio inteiro. E a torcida do Palmeiras, vocês acham que pode acontecer uma pressão? Eu quero saber de vocês. Pode acontecer uma pressão se de repente o Barcelona faz um gol e a torcida se voltar contra? Porque nesses últimos tempos a torcida tem apoiado mais. Antigamente, até na época do Filipão, nessa segunda passagem, quando o Palmeiras tomava um gol, o time se perdia, a torcida vaiava e não conseguia reverter. Eu acho difícil isso acontecer, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Houveram vaias depois que o time perdeu no Brasileiro no final de semana, mas eu acho que vai ser assim. Só para o final do jogo, se o time tiver se a classificação estiver muito distante, ou se o time estiver praticamente eliminado, a torcida vai começar a cobrar e vaiar. Mas eu acho que durante os 90 minutos vai haver só incentivo e pressão pro lado do Barcelona, né? Tem equatoriano aqui, então, o Josué Valência Solo Barcelona, ele tá falando aqui. Ronaldo Santos tá falando que o Palmeiras passa. A Olga tá dando uma boa noite pra gente. O Roberto Reis também acha que o Palmeiras passa. O Roberto Reis falou o quê? 3-1. Eu tô junto com o Roberto Reis. Eu acho que vai ser 3-1, mas também naquele sufoco, golzinho no final. Os desfalques do Palmeiras, o William, que já está com uma lesão muscular há um bom tempo, Mike e Juninho, torcer o tornozelo do domingo, podem jogar ou não, então um provável Palmeiras. Jailson, Mike ou Jean, Mina, Luan e Egídio, Thiago Santos e Bruno Henrique. Eu não duvidaria se de repente o Tietê vem como titular, eu até quero saber a opinião do pessoal. Guerra de meia, Dudu, Roger Guedes e Daverson. Você acha que também pode pintar um Dudu de meia e o Keno no ataque? Eu acho que o Cuca ele já testou essa opção, assim, principalmente contra o Botafogo, né? O time foi bem, depois ele trocou. Mas eu acho que se o Tietê entrar em campo, o Palmeiras já entra com a menos. O Tietê não está jogando absolutamente nada esse ano. Você acha que com o Moisés, de repente, ele não melhoraria o futebol? Então, depende, porque já foi interessante o Moisés e o Tietê no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. O Moisés já voltou bem. Não fisicamente, mas tecnicamente, já mostrou que o passe é muito mais refinado no meio de campo, ele faz o jogo fluir muito mais. E o Tietê, eu acho que ele pode subir de produção com o Moisés, mas mais para frente no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores se o Palmeiras passar. Mas nesse momento o Tietê está em uma fase, eu não manteria ele no time titular. Francisco Souza está espantando o nosso amigo equatoriano. Sai para lá, Zica! Tá secando o Palmeiras, E a Sueli Sena apostando que o Palmeiras ganha no primeiro tempo, que já faz uma pressão ali no primeiro tempo. Lembrando que o Barcelona, o Cuiti Caicedo, que era do Cruzeiro, ele está no Barcelona, pode pintar como titular nesse time do Barcelona. Pessoal, o Palmeiras passando, pega o vencedor de Santos, o Atlético Paranaense, e depois tem o Grêmio e o Botafogo, né? O Grêmio, que é outro time que na teoria também tem uma tarefa bem tranquila, venceu na Argentina por 1-0 o Godoy Cruz, mas o Godoy Cruz mudou bastante desde lá, né? A temporada da Argentina já acabou, então o último jogo oficial do Godoy Cruz foi justamente aquele contra o Grêmio, há um mês atrás. Jogaram um amistoso contra o São Lourenço há umas 2 semanas, perderam por 1-0. Então o time tá fora de ritmo, mas mudou bastante. Trocou o técnico, saiu o Lucas Bernardi, entrou o Maurício Larriera, que é esse técnico do Defensor, foi eleito o melhor técnico do futebol uruguai em 2015. E mudança no gol também, o Roberto Rei, que era o goleiro titular ídolo da torcida, um jovem, foi vendido para o PAOK da Grécia.
Chegou o Leonardo Burian, do Chiapas, do México, goleiro experiente de 33 anos. Então o Godoy Cruz mudou bastante. E o Grêmio é aquele time que o torcedor já conhece, o único desfalque é o Edilson, desfalque de última hora, sentiu uma lesão, então joga o Léo Moura. Léo Moura. Esse é o Grêmio para amanhã, 7h15 na Arena. O Paulo Lima está apostando 2-0 para o Grêmio e está mandando um abraço de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Paulo. Ele mandou muito bom o programa. Você acha que tem alguma surpresa do Godoy Cruz aí contra o Grêmio ou não, José? Acho não. Eu não achei que foi um time muito forte nessa Libertadores. O Grêmio está muito consistente, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. E eu acho que dos brasileiros é o que vai ter a tarefa mais fácil dessas oitavas de final. Isso aí. Botafogo, o que você acha? Eu vou falar um pouquinho sobre o Botafogo, sobre essa... Porque o Botafogo ele pode pegar o Grêmio nas quartas de final. E aí, como a gente tá Não, perdão, pode pegar o Grêmio nas quartas de final. Sim, e daí numa semifinal, aí que poderia dar uma final, um brasileiro garantido na final. Se o Palmeiras, por acaso, passa, ele pega o vencedor de Santos Atlético Paranaense, se o Grêmio passar e se o Botafogo passar... Talvez as quartas de finais vire uma mini Copa do Brasil, né? Sim. Poderia ter Muito um brasileiro mais importante. garantido, né? Aí as possibilidades são altas até, né? Talvez desses aí o Palmeiras é quem tem a tarefa mais árdua. Então, o Botafogo ele enfrenta o Nacional do Uruguai nesta quinta-feira às 7h15 da noite no estádio Newton Santos. Venceu por 1-0 lá no Uruguai e também teve esse período de 35 dias, assim como o Palmeiras, de diferença, né? Nesse caso, eu acho que esses 35 dias não foi bom para o Botafogo. Depois disso, ele oscilou muito, perdeu em alguns jogos em casa para o São Paulo, para o Palmeiras. Esse jogo vai ser em casa. E eu não sei se... Achei que não foi bom para o Botafogo. O Botafogo piorou, realmente piorou bastante. Está em oitavo no Brasileiro, estava ali frequentando o G6 tranquilamente naquela época. E realmente piorou bastante, mas o Botafogo tem sido um time muito cascudo nessa Libertadores. É uma equipe muito bem treinada, que sabe exatamente o que quer. Então acho que o Botafogo tem tudo para passar também. Foi eliminando vários campeões Eu acho por que aí, é o né? espírito de Libertadores e mais do que isso, o espírito de mata-mata. A gente, num Rede TV FC passado, estava falando de Copa do Brasil. Eu duvidei do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Deu o uma Botafogo sapatada. passou o carro no Atlético Mineiro, se classificou às semifinais da Copa do Brasil. E eu não duvido mais, mas eu também sempre fico com o pé atrás com o Nacional, que é um time muito chato, time uruguaio de muita tradição. Então eu ainda não daria favas contadas para o Botafogo, né? Olha, o Alexandre Freitas está falando que o Palmeiras perde e o Grêmio passa. O Roberto Reis, na minha opinião, o campeão dessa Libertadores vai ser entre brasileiros, ou Grêmio ou Palmeiras. O Paulo Lima perguntando se a gente tem alguma novidade sobre o Luan. Pô, o Luan o Grêmio recebeu uma proposta oficial pelo Luan do Spartak Moscou, 20 milhões de euros, que dá 73 milhões de reais. E parece que a proposta agradou o Grêmio, não está nada decidido ainda, a diretoria está analisando, mas é possível sim que ele faça a despedida dele amanhã já contra o Godoy Cruz e vá para a Rússia, Spartak Moscou. Antes a Sampdoria, né, da Itália queria. Acho que não são times do calibre dele, né? Mas é o que tem de proposta oficial, pelo jeito, né? Então tem que fazer. O Rodrigo Santos falando que o Palmeiras vai atropelar. O Ronaldo dos Santos falando que o Botafogo e o Grêmio são cavalos paraguaios. Só uma lembrança, a torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos para essa partida. Restam apenas ingressos para camarotes e setor sul. Como a carga total é de 44.661 pessoas, pode ser que o Botafogo quebre o recorde que foi na inauguração do Engenhão, do Newton Santos em 2007. Vitória do Botafogo por 2-1 para o Fluminense. 43.810 pessoas estavam naquele jogo. Muito bacana a torcida do Botafogo também, né? Se a gente lembrar um ano atrás, depois que o Botafogo perdeu o Ricardo Gomes, todo mundo dava o Botafogo como possível rebaixado. A equipe conseguiu uma arrancada espetacular, foi para a Libertadores e agora eliminou já vários campeões, como a gente falou. A torcida está muito empolgada, então é muito legal ver um clube grande. E tem nome, né? Jair Ventura. Um dos melhores técnicos atualmente. E no papel, se a gente olhar no papel, né, ainda saiu o Camilo, que era um cara que foi para a seleção e tudo mais. O time não tem estrelas, mas é um time Montijo, que redondinho. se aposentou, não conseguiu jogar, saiu, né? sim. Mas é um time redondinho, né? Então é isso, galera. A gente quer agradecer a participação de todos vocês, ó, do Carlos Oliveira, Luciano Rodrigues mandando um abraço para os farroupilhenses do Rio Grande do Sul, o Anilton Miranda e a todos que a gente não pôde, ler as perguntas aqui. Muito obrigado a todos e acompanhem a nosso Rede TV FC pelo portal da Rede TV, Facebook, YouTube, o All Mais e todos os canais. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu.